perceber que o Senhor está conosco, que o Senhor nos deu mais uma chance de vida, que o Senhor tem planos para nós. Por isso nós louvamos o Senhor nessa manhã. Adoramos o Senhor diante da tua presença, Senhor, manifestando a nossa gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem realizado em nós e através da nossa vida. Muito obrigada, Senhor, pelas tuas misericórdias novas, Senhor. Deus, é como se fosse um pão quentinho nessa manhã, um maná, Senhor, renovado, Senhor, sobre nós nessa manhã, para nos dar vida, nos dar força, Senhor. E nós te adoramos. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia, Priya. Bom dia, meninas. Fernanda, bom dia, meninas. Hoje estamos no Salmo 28, já chegando aí no Salmo 28. A gente vai chegar no Salmo 30 daqui a pouco. Glória a Deus, né, meninas? Um a um, dia a dia, a gente está aqui na presença do Senhor. Isso tem fortalecido o nosso coração. Uma coisa que fortalece é quando a gente consegue ter disciplina, né? Isso para mim está sendo muito importante. Eu creio que para cada um de nós aqui, né? É um pouquinho, é todo dia uma gotinha, mas que vai acrescentando, que vai fortalecendo o nosso coração. Que coisa boa, né? Vamos ler o Salmo 28. Amém. Quer ler, Fabi? Alguém quer ler? Posso começar a ler? Quer ler, Priya? A Pri está se arrumando. Oi, Quer ler? eu não consigo, eu tô preparando as Não, coisas. fica em paz. Vou ler então. Amém? Amém. Salmo 28. A ti clamo, ó Senhor, minha rocha. Não feche teus ouvidos para mim, pois se permaneceres calado, será melhor que desista e morra. Ouve minha súplica por misericórdia, quando eu clamar por socorro, quando levantar as mãos para o teu santuário. Não me arraste com os perversos, com os que praticam o mal, que dirigem palavras amigáveis ao próximo, enquanto tramam maldade no coração. Dá o castigo pelos que fizeram segundo a medida da sua perversidade. Retribui-lhe por seus atos e faz que recebam o que merecem. Eles não se importam com a obra do Senhor, nem com os que suas mãos criaram. Por isso, eles os derrubará e nunca mais voltarão a se erguer. Louvado seja o Senhor, pois ouviu o meu clamor por misericórdia. Ó Senhor, a minha força e o meu escudo, confio nele de todo o coração. Ele me ajuda e o meu coração se enche de alegria. Por isso lhe dou graças com o meu cântico. Ó Senhor, o Senhor é a força do seu povo. Fortaleça, segura para o seu ungido. Salva o teu povo. Abençoa os que pertencem a ti. Conduze-os como pastor e leva-os em teus braços para sempre. Amém. Oi, Fernanda, bom dia. Bom dia, bom dia, Jô. Bom dia, meninas, sejam bem-vindas. A gente acabou de ler o Salmo 28, né, Fabi? E esse Salmo 28, ele é como se ele desse uma continuidade a outros, né, que Davi vem escrevendo aqui, colocando diante do Senhor. A gente não sabe uma ordem exata desses salmos que eles foram escritos, né? Mas ele, assim, ele começa falando, Senhor, eu clamo a ti. E eu acho interessante ele dizer assim, tu é a minha rocha, né? Não fique indiferente, não tape o teu ouvido, né? Se o Senhor ficar calado, eu vou perder a vontade de viver. E que declaração, né? A gente poder dizer isso do Senhor, Senhor, se o Senhor não me responder, eu preciso da tua voz, né? Como se ele dissesse assim, se o Senhor não falar nada, se eu não ouvir a tua voz, a tua direção, eu perco as forças. E que seja assim com a gente, sabe? Porque muitas vezes a gente fala isso de pessoas, de situações. Não, se eu perder o meu emprego,
eu vou ficar desesperado, né? Ou se eu perder alguém, né? Como que cada um de nós aqui, com certeza já perdeu alguém querido, alguém, né, que é especial demais para a nossa vida, e realmente parece que o chão se abriu e a gente ia sucumbir, né? Mas nós tínhamos um Deus, tem algo superior a todas essas coisas, algo superior até mesmo a pessoas na nossa vida, que nos sustenta e nos fortalece, e é o Senhor. Agora, se a gente perder esse Senhor, aí realmente a gente vai estar perdido. E Davi começa dizendo isso aqui: Senhor, se o Senhor ficar calado, se o Senhor não me responder, se eu não te ouvir, não ouvir a tua direção para a minha vida, se eu não ouvir o Senhor dizendo eu vou te salvar, eu te sustento, eu vou perder a vontade de viver, não tem mais sentido de viver. Então, assim, o quanto ele era íntimo de Deus. E o Salmo vai falando aqui, né? Ele clama a Deus por socorro, pedindo ao Senhor ajuda, pedindo ao Senhor que ouça. E aí ele fala dos inimigos, né? Ele fala isso, olha, os inimigos, eles falam de uma maneira com as pessoas, mas na verdade eles estão tramando uma coisa por trás, são pessoas hipócritas, são pessoas falsas. Deus, olha para mim quando eu levantar as minhas mãos e orar ao Senhor, né? Eu não sou como eles, mas Davi não fala de uma forma arrogante, né? Davi fala com humildade, né? Ouve o meu pedido, Senhor, porque eu confio em Ti. E a gente não está confiando em outro Deus, nós não fazemos menção, nós não ousamos orar em nome de outra pessoa, senão em nome do Senhor, né? E daí Davi conduz o salmo falando assim, é, tu é a minha força, tu é o meu refúgio. Esse ele começa pedindo ao Senhor, ele fala dos seus adversários, como ele fala de justiça, pedindo a Deus justiça, né? Que Deus faça justiça em relação a esses adversários, mas que o Senhor faça. Ele não pede aqui, Senhor, me dá força para mim fazer justiça, me dá força para mim derrotar. Ele fala, o Senhor faça justiça, né? E aí ele agradece ao Senhor, ele já muda e fala, o Senhor é a minha força, bendito seja o Senhor que ouve a minha súplica. Então, assim, antes mesmo, talvez, de ver o Senhor agir, Davi já está agradecendo, já está louvando ao Senhor. E no final ele ainda fala, Senhor, é, salva o teu povo, abençoa o teu povo, ele ainda intercede, né? Ele começa orando, pedindo ajuda, mas no final aqui ele termina intercedendo por outros, né? É, então é como se fosse uma direção, né, de uma oração para a gente, quando a gente está num momento de grande aflição para nós, um momento que a gente precisa muito da ajuda do Senhor, que a gente possa reconhecer dessa forma que o Senhor é esse Deus que salva, que ouve, e que a gente ore por outros, que a gente interceda por outras pessoas, porque enquanto a gente está olhando para outros, enquanto a gente está fazendo bem a outras pessoas, o Senhor está lutando as nossas causas. E eu tenho certeza que nessas orações aqui, não sei qual foi a circunstância que Davi estava metido na época, mas Davi conseguiu o livramento, né? Bendito seja o nome do Senhor. E assim o Senhor faz conosco. O Senhor não está com seus ouvidos tapados para nós. Às vezes ele vai se demorar, porque ele precisa tratar o nosso coração, e às vezes ele precisa conduzir a gente, igual Davi aqui, né? Conduzir a gente a clamar por justiça, conduzir a gente em louvor, em gratidão, mas conduzir a gente à intercessão também, né? O Senhor às vezes faz isso para testar o nosso coração, para trabalhar aquilo que a gente precisa, para ver as nossas prioridades, se realmente é aquilo que a gente necessita nessa hora, mas o Senhor não está com seus ouvidos tapados para nós. E só mais um detalhe assim que é importante, eu sempre penso nisso nas orações, é que Davi não baseia o pedido de oração, o clamor dele, na justiça própria e naquilo que ele fez para Deus. Ah, Senhor, eu faço isso, eu trabalho na igreja, Senhor, então eu mereço, né? Ou, Senhor, eu tenho sido bonzinho dessa forma, eu mereço. Não, ele sempre baseia no relacionamento, né? Senhor, porque Tu é o meu refúgio. É como se ele dissesse, porque se o Senhor não fizer, não vai ter mais ninguém para fazer. Ninguém mais é por mim. Eu só confio em Ti, em Tu és a minha fortaleza, né, o tempo todo. Então, isso é maravilhoso de ver Davi fazendo isso, e é um exemplo para nós, para as nossas orações, sabe?
Em que está baseada as nossas orações? Onde é que a gente tem colocado a nossa confiança? É nesse Deus que é o nosso refúgio, que é o nosso sustento, né? Dele vem a nossa força, ele é a nossa fonte de vida que a gente confia todos os dias. E é isso. E que nesse dia, se você tem o teu coração totalmente voltado para isso, para confiar no Senhor, ainda que você não esteja vendo, agradeça ao Senhor. Senhor, eu sei que eu não estou vendo, as circunstâncias estão me impedindo de ver que o Senhor está agindo, mas eu sei que tu está agindo, porque tu és um Deus que ouve. E tu sempre foi o meu refúgio. Todas as vezes que eu clamei por socorro, o Senhor esteve. E você pense nisso nesse dia, de todas, olhar para trás e pensar em todas as vezes que você orou, que você clamou ao Senhor pedindo ajuda, que naquele momento de angústia você derramou sua alma diante do Senhor e o Senhor te ouviu. O Senhor veio em teu socorro. Ele é esse Deus que faz isso. A nossa história de vida, a gente não estaria aqui hoje se a gente não tivesse visto Deus fazer isso na nossa vida, se Deus não tivesse nos conduzido dessa forma. Todos os dias eu clamo ao Senhor, me ajuda. Às vezes, nas tarefas mais simples, nas coisas mais mínimas, a gente clama, Senhor, me ajuda. E quando vê, você já venceu aquele dia, você já conseguiu superar aquela dificuldade. Quando vê, você mesmo com angústias, com sofrimento, mas você conseguiu pular aquela adversidade e você sai lá na frente mais fortalecido. Você sai lá na frente com discernimento, você sai lá na frente com sabedoria, você sai lá na frente enxergando melhor, porque às vezes Deus permite até decepções, né, na nossa vida, e que a gente, assim, Deus permite para que a gente comece a olhar de forma melhor. Às vezes a gente deposita muito a nossa confiança em pessoas, né, em situações, não, fulano vai fazer isso para mim, ou eu vou conseguir essa vaga, essa oportunidade aqui, de alguma forma. A gente às vezes observa isso, né? E o Senhor permite uma adversidade, uma decepção, para que a gente olhe de novo e a gente tenha um outro olhar, um discernimento a respeito de determinadas coisas, e a gente põe a nossa confiança nele, né? Esse é o nosso Deus, o Deus assim que nos fortalece e que nos ouve. Então pensa nisso nesse dia, sabe, que isso dirija o teu dia. O Senhor é o meu Deus que me ouve. E, e cresça, né? A gente precisa crescer na nossa intimidade com o Senhor. O tempo todo aqui, Davi fala que o Senhor é a rocha dele, que o Senhor é a fortaleza dele. Então, era assim, Davi conhecia as características desse Deus que ele está orando, que é um Deus bondoso, que é um Deus misericordioso, que é um Deus que perdoa, que é um Deus que faz justiça, né? A gente precisa conhecer isso do Senhor, essas faces do Senhor, esse caráter de Deus, para que a gente se aproxime cada vez mais dele, né? É, como que muitas das vezes a gente ora ao Senhor, a gente levanta as nossas mãos clamando ao Senhor, mas a gente vai agir na nossa própria força, a gente vai confiar que alguém vai agir por nós. Não, nós confiamos é no Senhor. Todas as vezes nós oramos e clamamos ao Senhor, Senhor, se tu não for à frente, não vai dar certo. Se o Senhor não dirigir, não orientar, não falar, não vai dar certo. Nós confiamos é no teu nome. Amém, meninas? Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria compartilhar, Rosane, conforme você pregava, eu lembrei de uma situação que mudou a minha história. Eu lembro que eu fui trabalhar com o Dr. Flávio e eu comecei a querer muito agradar a ele, a fazer tudo certinho. E eu realmente consagrava o meu dia ao Senhor, como você falou, eu orava, mas o meu coração estava dentro dele o desejo de fazer tudo certinho para agradar o Dr. Flávio. No entanto, dava tudo errado. Dava tudo errado, eu não conseguia desempenhar um trabalho com excelência, e ali eu comecei a ficar num conflito muito grande, e eu comecei a falar: "Jesus, eu não vou fazer mais para ele". Eu lembro que eu quando eu vi o doutor Flávio entrando, meio que eu falava assim: "O meu patrão é o Senhor". Eu comecei a inclinar o meu coração para Jesus. Falei: "Senhor, eu quero fazer para ti", porque a gente às vezes tem muito isso, a gente admira muito uma pessoa e a gente quer fazer certinho para agradar aquela pessoa, Uhum. mas o Senhor sinalizou para mim de uma forma tão poderosa
que eu estava fazendo para o Flávio, não para o Senhor. E eu comecei a falar: "Jesus, tu és o meu patrão". E às vezes começava o Senhor a sinalizar que eu estava no caminho certo e começou o Senhor mudar a minha história. Isso foi durante anos, sabe, não foi uma coisa instantânea, mas eu sabia que quem era o meu patrão. Depois, quando o pessoal começou a sentar ali na mesa dos escarnecedores, eu me isolei, porque eu sabia com quem que eu daria conta, porque eu sabia quem era o meu patrão. E a minha história mudou quando o meu coração se inclinou para agradar o Senhor, né? São processos, né? Uhum. Com o Senhor que muda a nossa história. Como Davi ali, ele viu, como você falou, o Senhor declara que Davi declara que o Senhor Jesus é o refúgio para isso. Jesus é o meu refúgio. Amém. Amém, gente. Que a gente pegue esse testemunho aí, é isso que acontece com a gente todos os dias. Eu tenho certeza, aqui nessa hora da manhã, insistindo todos os dias de manhã em ouvir a voz do Senhor, é por isso, sabe? Porque Deus se tornou isso para nós, sabe? Esse único refúgio, esse lugar onde a gente pode se esconder, onde a gente pode se apoiar, sabe? Se não fosse por isso, nós não estaríamos aqui, né? E, Fabi, eu me lembrei ontem do seu testemunho que você falou, quando você entrou na favela, da situação difícil, né? Aquela situação aterrorizante que nenhum de nós quer passar. Eu fiquei pensando assim que, ainda que houve essa suspeita de que os policiais poderiam ser pessoas desonestas, né? Estarem te conduzindo de uma forma, na verdade, eles serviram de escolta para vocês naquele lugar, né? Ainda que as intenções do coração dele, Deus usou para servir de escolta para vocês, até que vocês saíssem livres. Então, assim, ainda até os nossos inimigos, o Senhor conduz para que favoreça a nossa vida. Como diz a palavra, né? Todas as coisas cooperam para o bem. Às vezes, por essa aflição, mas é para ele provar o poder dele e a graça dele sobre nós. Então, bendito seja o nome do Senhor nessa manhã, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho. Né? Que o Senhor, assim, se derrame sobre você nesse dia, nessa manhã, né? Com a sua graça, com o seu poder salvador, transformador, né? E a gente possa reconhecer Ele em todas as coisas. Amém? Vamos orar? Amém. Isso, vamos, antes, deixa eu só falar uma coisinha. Isso foi tão impactante na minha vida que isso foi numa quinta-feira. Na sexta-feira eu trabalhei pela manhã e à tarde eu só fiquei glorificando, gente. Porque eu pensei, eu poderia não estar aqui. Tudo, Amém. tudo sinalizou. É aquela passagem. Ele me livrou no vale da sombra da morte, né? Se Que cumpriu, gente, de verdade. uma maneira tão graciosa. Só o Senhor poderia fazer isso, né? Jesus é Amém. lindo, ele é o nosso refúgio, querido, pode Amém. confiar. Fabi, Como a gente fala. Oi, amiga. eu posso te dar uma outra percepção da sua história? Uhum. Na verdade, ali o que o senhor estava mostrando para você foi um pouco diferente do que acho que você entendeu. Eu acredito muito que, na verdade, quando você parou no posto e falou com um rapaz do posto, provavelmente aquele rapaz estava te mandando de novo para a favela, porque ele era um dos moradores da favela. E o policial, ele te tirou. Tanto que quando você perguntou para ele, você acha que eu devo falar com a polícia? Ele te botou uma dúvida falando, você é quem sabe. E quando você falou com os policiais, eles te levaram. Mesmo que o caminho seja difícil, mesmo que o caminho tenha sido escuro, um caminho complicado, a polícia apenas estava te tirando de dentro da favela. Ele não estava te colocando dentro da favela, porque algumas histórias que eu ouço do Joseph, se você entrar na favela, você não tem como sair por outro lado. Você só tem como sair pelo mesmo lugar. Então, assim, eu não sei se é isso.
mas talvez os policiais ali foram a mão de Deus para você e provavelmente o cara do posto estava querendo te prejudicar. Olha. É, eu vou ser muito sincera, eu vi como a Pri. Por isso que eu falei que talvez a polícia serviu, na verdade, como a escolta. Se eles não fossem à frente de vocês conduzindo, vocês não iam conseguir sair. É, então, assim, o Senhor sabe de todas as coisas, né? Quais as intenções, mas eu prefiro crer que Deus moveu dessa forma. Eles Amém. foram, na verdade, o escudo, a proteção, para que vocês conseguissem sair do outro lado, né? E lógico que com muita aflição, né? Passando no vale da sombra da morte, de verdade. Né? Que aflição, que eu assim, não quero passar por isso, acho que nenhuma de nós quer passar, ainda mais mulheres, né? Sozinhas no carro, mas assim, o Senhor providenciou dessa forma, né? Deus sabe. E a gente louva ao Senhor é pelo livramento, né? A gente louva ao Senhor por aquilo que Ele está fazendo. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Amém, meninas. Vamos orar. Amém. Pai, muito obrigada, papai. Deus, quantos livramentos que a gente não sabe como que aconteceram, Senhor. Talvez o nosso pé fosse escorregar e a gente fosse, ó Deus, cair num abismo, num lugar tão escuro. Ó Deus, e o Senhor ali nos livrou. Quantos livramentos durante o dia, seja dentro de casa, de cairmos, de tropeçarmos, de nos ferirmos na rua, com pessoas, Senhor. O Senhor é esse Deus bondoso. Deus, muito obrigada, Senhor, por cada mulher que está aqui, que tem permanecido, tem prevalecido, Senhor, ó Deus, sobre as dificuldades, estando na tua presença, porque são elas que o Senhor vai livrar, são elas que o Senhor vai socorrer nesse dia mau, como o Senhor fez com a vida da Fabi, que testemunho poderoso isso para as nossas vidas, Senhor, Deus, e que como conta a teu respeito, como conta a respeito do teu plano, Senhor, para a nossa vida. Muito obrigada, Senhor. Eu louvo o Senhor, porque nós com os nossos olhos, nós não conseguimos enxergar, mas ao nosso redor, Senhor, há anjos, Senhor. Senhor, ao nosso redor há escudos, Senhor, e o Senhor usa quem Ele quer, o Senhor usa da maneira como quer, Senhor, para guardar a nossa vida. Nós somos a menina dos teus olhos, Senhor, e o Senhor nos protege. Muito obrigada, Senhor. Bendito seja o teu nome, que nessa manhã cada mulher aqui enxergue o Senhor como seu refúgio, seu alto refúgio, seu lugar forte, seu rochedo, aquele lugar onde a gente pode se esconder, como a luz que ilumina o nosso caminho, que conduz, Senhor, os nossos passos em segurança, Senhor. Deus, que a gente tenha essa percepção do Senhor e que a gente se aproxime cada vez mais de Ti com confiança, Senhor. Ó Deus, com certeza de que o Senhor é bom, de que o Senhor nos livra. Muito obrigada, Senhor. Coloca anjos ao redor das Tuas filhas nesse dia, Senhor, enquanto elas andam nas ruas, enquanto elas estão, ó Deus, fazendo as suas tarefas, Senhor, que o anjo do Senhor esteja ali com cada uma, Senhor. Ó Deus, sustentando, fortalecendo, livrando, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. Muito obrigada por essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Bom dia para cada uma de vocês. Que seja um dia especial, assim, que o Senhor marque a cada uma com a sua presença nesse dia. Amém? Até amanhã, se Deus quiser, viu, meninos? Beijo, beijo.